Quantas vezes você já passou por alguém na rua e sentiu que conhecia aquele olhar? Aquele jeito de abaixar a cabeça como quem carrega o mundo nas costas? Naquela manhã, Anita não queria sair. Estava em São Paulo para um compromisso importante, mas algo a incomodava. Um sonho repetido, um rosto que voltava todas as noites. Alguém do passado, alguém que ela nunca esqueceu. Preciso dar uma volta sozinha, disse para a equipe. Colocou óculos escuros, boné e partiu pelas ruas do centro. Era cedo. O comércio ainda abria as portas, o barulho da cidade ainda era tímido. Ao atravessar a Praça da Sé, ela ouviu. Moça, tem um trocado para um café? Anita parou. A voz. Ela conhecia aquela voz, baixa, um pouco rouca. O tom era o mesmo. Virou-se devagar. Ali, sentado na calçada, com os joelhos encostados no peito e a barba por fazer, estava ele. Os olhos baixos, envergonhado, sem saber com quem falava. Como você se chama? Gabriel. O mundo girou. Não pode ser. Gabriel de onde? Ele levantou os olhos. Aquela íris castanha clara, com um pontinho dourado no centro. Ela nunca esqueceu. Era Gabriel Santana, o menino que escreveu para ela com caneta azul no estojo da escola. O primeiro beijo escondido no pátio. O primeiro eu te amo, sussurrado por entre risadas. Lari. Silêncio. É você? Larissa? Anita não sabia o que responder. Como alguém que um dia foi tudo... Acaba assim? Ela se ajoelhou. Puxou a manga da blusa e mostrou o pulso. Ainda havia uma marca tênue ali. A cicatriz da pulseira de papel que ele amarrou nela no último dia de aula, antes de se mudar. Eu guardei isso por anos, disse ela. Eu também, ele respondeu e tirou do bolso uma fita vermelha, suja e desbotada. Ela chorou, mas não por pena, por saudade, por tempo perdido, por amor que não morre. O que aconteceu com você, Gabriel? Mas ele abaixou os olhos novamente. Silêncio. E foi nesse silêncio que o primeiro pedaço do passado começou a voltar. Mas o que ele estava escondendo? Por que ele sumiu? Depois daquele último bilhete deixado no caderno dela? E por que ele ainda guardava a fita? A resposta viria. Mas não seria fácil. E nem leve. Porque às vezes, reencontrar alguém é como abrir uma ferida que nunca cicatrizou. Vem comigo, disse Anita. Gabriel hesitou. Estava sujo, com as roupas puídas, o rosto abatido. Ele não queria ser visto ao lado dela, da Anita, estrela nacional, capa de revista. Não posso, murmurou. Não desse jeito. Ela ignorou. Segurou sua mão. E naquele toque, ambos voltaram ao tempo, na sala de aula 3B. Ela olhando pela janela, ele escrevendo Larissa, Pius, Gabriel, na capa do caderno. Você sumiu do nada, Gabriel. Eu procurei por você por 2 anos, ela disse enquanto caminhavam. Eu sei. Você pode, por favor, me dizer o que aconteceu? Ele parou, olhou para ela e, pela primeira vez, sorriu. Mas foi um sorriso triste. Um sorriso de quem guarda uma história que ainda dói. Promete que não vai se afastar? Prometo. Eu fui embora porque minha mãe morreu. E logo depois, o meu pai desapareceu. Anita sentiu o chão sumir. Como assim? Desapareceu. Ninguém nunca mais soube. Eu fui morar com uma tia que não me queria lá. Fugi aos 17. Desde então, nunca mais tive casa. Ela ficou em silêncio. O menino que levava lanche para ela quando esquecia o dela. O menino que dizia que um dia eles teriam um sítio só deles. Agora estava ali, sem chão, sem ninguém. Por que você nunca tentou me achar? Gabriel tirou a fita do bolso. Porque eu achei que você tinha esquecido. E porque eu me sentia um lixo. Como alguém como você poderia querer alguém como eu? Anita segurou a fita. Você quer saber o que eu fazia toda vez que lançava um álbum novo? Ele assentiu. Eu entrava no Facebook e digitava Gabriel Santana, Santo André. Nunca achei, mas sempre desejei. Ela olhou ao redor. Estavam próximos de um café pequeno. Vem, vamos tomar esse café. Entraram. Gabriel sentou-se de cabeça baixa. Há quanto tempo você não toma um café de verdade? Ele riu. Com açúcar e sem medo de ser expulso? Uns 3 anos, eu acho. Ela pediu 2 cafés e 2 pães na chapa. Me responde uma coisa, Gabriel. Claro. Por que você ainda tem essa fita?
Por que não jogou fora nesses anos todos? Ele a olhou com os olhos marejados. Porque era a única coisa que ainda me fazia lembrar de quem eu era, antes de tudo desabar. E naquele instante, Anita soube. Ela não podia simplesmente seguir sua vida e deixá-lo ali. Mas ela ainda não sabia. Gabriel tinha um segredo. Um que ele nunca contou a ninguém, nem mesmo a ela. E esse segredo estava prestes a mudar tudo. O café chegou fumegante. O cheiro preencheu o espaço apertado do pequeno estabelecimento. Mas Anita não sentia o gosto. Só olhava para ele, tentando ligar os pontos, tentando entender como alguém tão doce tinha se tornado uma sombra de si mesmo. Gabriel sorveu o primeiro gole devagar. Ainda tá forte. Igual aquele que a sua avó fazia, lembra? Ela riu com os olhos. E uma imagem antiga veio à tona. A cozinha da Dona Nair. As paredes com azulejo verde claro. O café no coador de pano. Eles dois com uniforme escolar, dividindo um pão com manteiga e promessas que o tempo engoliu. Você acha que as coisas podem voltar a ser como antes? Ele perguntou. Anita suspirou. Nada volta a ser como antes, Gabriel. Mas, talvez, a gente possa começar de onde parou. Ele abaixou o olhar. E então, falou. Eu não sou mais o mesmo, Lari. Fiz coisas que você nem imagina. Você sobreviveu. Isso é o que importa. Ele pareceu lutar com algo por dentro. Você lembra do meu pai? Sim, um pouco. Ele era caminhoneiro, não? Era. Mas o que ninguém sabia é que ele devia dinheiro pra gente perigosa. E um dia ele sumiu. Me deixou sozinho. E eu fui atrás. Anita sentiu um frio na espinha. Atrás? Atrás dele. E do dinheiro. Me envolvi com gente errada. Gente que prometia respostas. Ela segurou a xícara mais firme. Você se meteu com coisa pesada? Ele assentiu devagar. Coisa feia. E, para sair, eu precisei desaparecer. E por que me procurar agora? Gabriel puxou algo do bolso. Era um papel dobrado, já amarelado. Porque há 3 semanas alguém deixou isso onde eu durmo. Anita pegou o bilhete. Havia apenas uma frase. Ela ainda te espera, mas não por muito tempo. O coração dela disparou. Quem escreveu isso? Gabriel deu de ombros. Não sei, mas estava com a fita. Aquela que você me deu e que eu tinha perdido há anos. O mundo parecia girar. Você perdeu e alguém devolveu? Sim. Gabriel, o que está acontecendo? Ele suspirou fundo. Eu acho que tem alguém me observando. Alguém que sabe da gente. Alguém que não quer que a gente se reencontre. Anita sentiu um arrepio. E se for uma armadilha? Gabriel olhou para a rua como se procurasse algo. Ou, e se for uma chance? A última. Você tem onde dormir hoje? Anita perguntou sem rodeios. Gabriel hesitou. Tenho um lugar, mas não sei se posso chamar de... dormir. Ela tirou os óculos, os deixou na mesa e falou com firmeza. Então você vem comigo. Agora. Lari, não precisa. Você é famosa. Vai dar problema para você. Gabriel, se tem algo que me dá problema, é dormir sabendo que você está na rua. Saíram do café e caminharam pelas ruas da cidade que tanto mudou. Ele falava pouco, ela observava tudo. Chegaram ao estacionamento. Um carro simples a esperava. Anita dirigia sozinha, sem seguranças. Ela queria paz. E agora, queria respostas. Aonde? Vamos, ele perguntou. Ela olhou pela janela, pensativa. Para o bairro onde tudo começou. Gabriel arqueou as sobrancelhas. Você está falando da nossa escola? Ela sorriu de leve. Não exatamente. 2 horas depois, a chuva fina começava a cair quando eles chegaram. Era uma casa simples, numa rua de terra batida. Um sobrado com varanda e uma trepadeira seca subindo a parede. As janelas estavam trancadas, mas o portão entreaberto. Onde estamos? Ele perguntou confuso. Aqui era a casa da... minha avó, a Dona Nair. Ficou fechada depois que ela faleceu. Mas mantive tudo como estava. Gabriel não respondeu. Apenas ficou parado, olhando o portão. Seus olhos brilharam. Eu lembro disso aqui. A gente correu nesse quintal, lembra? Ela assentiu. Entrei aqui tantas vezes achando que você ia aparecer na porta. Anita abriu a porta com uma chave velha. O rangido fez o passado ecoar. Dentro, o cheiro era o mesmo.
lençol sobre os móveis, cortinas desbotadas, mas o coração acelerado. Gabriel entrou devagar, como quem pisa num santuário. Lari, pode tomar banho. Tem roupas do meu irmão num armário no quarto dos fundos. Ele desapareceu no corredor. Enquanto isso, Anita caminhou até a velha cristaleira. Ali dentro, entre copos antigos, estava o porta-retrato. Uma foto deles dois, no recreio, sorrindo. Por que eu nunca te esqueci, Gabriel? Murmurou para si mesma. De repente, um som. Uma batida leve na porta. Ela foi até a entrada. Abriu. Ninguém. Apenas um envelope no chão. Ela olhou ao redor. Nada. Pegou o envelope. Dentro, uma nova folha. O que foi perdido agora se revela. Mas nem tudo que volta é como era antes. As mãos dela tremiam. Gabriel? Ele saiu do quarto secando os cabelos. O que foi? Ela mostrou o bilhete. Ele congelou. De novo? Quem tá fazendo isso com a gente? Mas antes que pudessem pensar, a luz piscou. E por um segundo, tudo ficou escuro. O passado bateu à porta. Quantas vezes você já passou por alguém na rua e sentiu que conhecia aquele olhar? Aquele jeito de abaixar a cabeça como quem carrega o mundo nas costas? Naquela manhã, Anita não queria sair. Estava em São Paulo para um compromisso importante, mas algo a incomodava. Um sonho repetido, um rosto que voltava todas as noites. Alguém do passado, alguém que ela nunca esqueceu. Preciso dar uma volta sozinha, disse para a equipe. Colocou óculos escuros, boné e partiu pelas ruas do centro. Era cedo. O comércio ainda abria as portas. O barulho da cidade ainda era tímido. Ao atravessar a Praça da Sé, ela ouviu. Moça, tem um trocado para um café? Anita parou. A voz. E o que ele trouxe não era só saudade. A luz voltou segundos depois. Fraca. Intermitente. Como se a casa respirasse. Como se o passado tivesse acordado. Isso acontece sempre? Gabriel perguntou, olhando para o teto. Não. A conta está paga. A fiação é nova. Isso nunca aconteceu antes. O silêncio caiu pesado. Você acha que alguém invadiu? Ele perguntou, aproximando-se. Da janela. E deixou um bilhete enigmático? Sem levar nada? Gabriel franziu o senho. Ou quer que a gente sinta que está sendo observado? Anita passou a mão pelo rosto, nervosa. Gabriel, isso tá me assustando. Ele se aproximou. A mim também. Mas tem uma coisa que eu não te contei. No dia em que achei aquele primeiro bilhete com a fita, tinha uma foto junto, de nós dois. O quê? Uma foto nossa, que eu nunca vi antes. A gente estava naquele parquinho da escola, lembra? No escorregador. Ela levou a mão ao peito, a imagem veio como um flash. Aquele dia, aquele sol. Mas quem tirou aquela foto? Você ainda tem? Guardei num lugar seguro. E por que não me mostrou? Porque não é só isso. Atrás da foto tinha escrito: alguns laços o tempo não corta, mas o tempo cobra. Ela estremeceu. Isso tá parecendo uma ameaça. Ou um aviso. Anita se levantou e começou a andar pela sala. Gabriel, tem alguém manipulando isso. Alguém que sabe da gente. E tá jogando com as nossas lembranças. De repente, o celular dela vibrou. Mensagem anônima. Sem número. Sem identificação. Apenas uma imagem. A foto que Gabriel descreveu. Ela arregalou os olhos. Isso é agora? Ele perguntou ao ver sua expressão. Ela mostrou a tela. Ele empalideceu. Como, na legenda da foto, apenas uma frase. Voltem onde tudo começou. A escola? Anita disse assustada. Não, Gabriel sussurrou. Não é a escola. Ela franziu a testa. Então onde? Ele respirou fundo, como se puxasse uma memória há muito enterrada. O campo. O campo atrás do sítio da sua avó, onde a gente fez a promessa. Os dois se olharam. O lugar onde, aos 13 anos, enterraram uma caixa com cartas, fitas e desejos, jurando que se reencontrassem um dia, iriam cavar aquilo juntos. Anita engoliu seco. Acha que ainda tá lá? Só tem um jeito de saber. Ele pegou o casaco. Ela pegou a lanterna. E naquela noite fria, sob o céu encoberto, eles partiram, sem saber que o que estava enterrado era muito
mais do que lembranças. A trilha era íngreme, tomada por folhas secas e galhos retorcidos. A chuva havia dado trégua, mas o chão ainda escorregava sob os pés. O campo atrás do antigo sítio da avó de Anita estava igual, e ao mesmo tempo irreconhecível. É aqui? Ela perguntou, apontando uma pequena clareira. É, respondeu Gabriel. Entre aquele ipê torto e o velho mourão de cerca. Chegaram juntos ao ponto exato onde haviam cavado há tantos anos. Dois adolescentes apaixonados, enterrando sonhos dentro de uma caixa de madeira e prometendo, se o mundo nos separar, um dia isso vai nos reunir. Anita segurava a lanterna. Gabriel começou a cavar com as mãos. A terra úmida cedia devagar. Espera, ela disse, pegando uma pá velha que encontrou atrás de uma moita. Isso deve ajudar. Cavaram juntos, em silêncio. A cada centímetro, o coração disparava mais. Até que... Toque! Ouviu isso? Ele perguntou. Ela assentiu. Mais alguns golpes e lá estava. A tampa de madeira, desgastada pelo tempo, mas intacta. Meu Deus! Murmurou Anita, ajoelhando. Gabriel levantou a caixa. Trêmulos, abriram juntos. Lá dentro, tudo ainda estava ali. Cartinhas com letras infantis. A pulseira de miçangas que ela havia feito para ele. A foto dos dois na formatura do ensino fundamental. E um envelope. Um que eles não lembravam de ter colocado. Você lembra disso? Ela perguntou. Não, isso não era nosso. O envelope estava lacrado, mas o papel era antigo. No verso, uma caligrafia, tremida. Quando vocês dois se reencontrarem, leiam juntos. Anita e Gabriel se entreolharam, confusos. Com mãos trêmulas, abriram o envelope. Dentro, uma única folha, amarelada, com um bilhete escrito à mão. Se o amor de vocês for verdadeiro, ele vai resistir ao tempo, à ausência e ao esquecimento. Eu vi o brilho nos olhos dos dois, mas também vi o perigo se aproximar. Se vocês estiverem lendo isso, é porque ainda estão vivos. Agora precisam saber a verdade sobre mim. Assinado. Seu pai, Gabriel? O mundo congelou. Isso é impossível, Gabriel disse cambaleando. Seu pai? Ele escreveu isso? Como? Quando? Gabriel puxou os papéis, olhou de novo, revirou a caixa. Nada mais. Só aquele bilhete. Ele sumiu quando eu tinha 14 anos. Como essa carta veio parar aqui? Anita passou a mão no rosto, atônita. Gabriel, e se o seu pai nunca desapareceu? E se ele está nos observando? A floresta fez silêncio. O tipo de silêncio que grita. Vamos sair daqui, ela disse. Agora. Mas ao virarem, uma figura escura se destacou entre as árvores. Alta, imóvel, observando. E nas mãos, a mesma fita vermelha. A figura estava parada, a poucos metros da clareira. Alguém está ali, Anita sussurrou, puxando Gabriel pelo braço. Eu tô vendo. A lanterna tremia em sua mão, e mesmo com a luz focada, não conseguiam distinguir o rosto. Quem é você? Gabriel gritou. Fala! Silêncio. A figura ergueu uma das mãos. A fita vermelha pendia entre os dedos. É ele! Gabriel murmurou. É meu pai. Não pode ser. Anita disse, com os olhos arregalados. A figura deu um passo para frente. Gabriel, Lari, disse a voz rouca, gasta pelo tempo. Vocês precisam ouvir. As pernas de Gabriel fraquejaram. Pai! A figura se aproximou, entrando finalmente no círculo de luz da lanterna. Era um homem envelhecido. Barba grisalha, roupa simples, o rosto marcado por rugas, mas os olhos inconfundíveis. Sim, sou eu. Gabriel congelou. Você está vivo. Estive sempre vivo. Mas precisei desaparecer. Anita, atônita, mal conseguia falar. Mas por quê? Ele suspirou fundo. E ali, no meio da mata, com o cheiro de terra molhada e promessas antigas ao redor, o homem começou a contar. Eu me envolvi com gente que não devia. Gente perigosa. E quando percebi, não era só minha vida em jogo. Era a do Gabriel também. Então fugi, me escondi, de tudo e de todos. E me deixou. Gabriel explodiu. Me deixou sozinho, perdido. Eu sei. E me culpei todos os dias por isso. Mas eu precisava que você sobrevivesse, que esquecesse de mim. Eu nunca esqueci.
O homem tirou do bolso outra foto. Era Gabriel criança, dormindo nos braços de um homem encapuzado. A legenda no verso dizia: "Ele é o que sobrou de mim. Cuide dele quando for a hora." Eu deixei sinais, bilhetes, fotos. Fui guiando vocês, esperando que se encontrassem e que viessem até aqui, juntos. Por quê? Anita perguntou. Por que tudo isso? Ele encarou os dois. Porque existe uma herança, mas não é de dinheiro. É uma herança de dor, de passado mal resolvido. E vocês precisam quebrar esse ciclo. Que ciclo? O homem estendeu a mão, mostrando um objeto pequeno. Um chaveiro com o símbolo da escola onde Gabriel e Anita estudaram. A verdade está onde tudo começou. Anita e Gabriel se entreolharam. A escola? Ele assentiu. A sala 3B, o armário do fundo ainda guarda aquilo que ninguém jamais ousou abrir. Um trovão cortou o céu. A chuva voltou. Vão, mas vão agora. Antes que alguém chegue antes de vocês. Quem? Gabriel perguntou. O pai dele olhou para trás, para a escuridão. Alguém que nunca quis que vocês se reencontrassem. A estrada até a antiga escola parecia mais longa naquela madrugada. A chuva batia no para-brisa. O som dos pneus no asfalto molhado era o único barulho além das batidas do coração. Gabriel dirigia. Anita mantinha a fita vermelha nas mãos, apertada, como se aquilo fosse um escudo. Você acha que ele está dizendo a verdade? Ela perguntou. Eu não sei mais o que pensar, Lari. Mas alguma coisa me diz que precisamos ir até o fim. Chegaram por volta das 3 da manhã. O portão da escola estava trancado, mas a grade lateral estava danificada. Um sinal? Ou um convite? Escalaram com cuidado. O prédio escolar parecia menor do que lembravam. Mas o silêncio ali dentro era muito maior. A sala 3B, Gabriel sussurrou. Fica no fim do corredor, no segundo andar. Subiram com passos leves, pisando em memórias. As provas, as aulas, o recreio, os bilhetinhos dobrados jogados nas carteiras, mas também os dias que nunca se repetiriam. Chegaram na porta da sala 3B. Estava aberta. Isso é estranho, Anita disse. Sempre trancavam todas as salas. Dentro, nada além de carteiras cobertas de poeira, quadro negro manchado de giz. E no fundo, o armário. O tal armário do bilhete. Você tem a chave? Ela perguntou. Gabriel puxou o chaveiro que seu pai entregou. Inseriu na fechadura. Girou. Clac. A porta abriu com um estalo seco. O cheiro que saiu era forte, envelhecido, como papel úmido e tinta antiga. Lá dentro, uma caixa de madeira pequena, com símbolos entalhados na tampa. Uma fita entrelaçada com um círculo quebrado. Anita arregalou os olhos. Eu já vi esse símbolo. Onde? Numa das cartas que deixamos enterradas, atrás do envelope que não era nosso. Gabriel respirou fundo e abriu a caixa. Dentro havia um diário, um broche dourado em forma de estrela, uma carta selada com cera vermelha e uma foto antiga de um homem segurando um bebê. O homem era o pai de Gabriel. E o bebê tinha olhos verdes, iguais aos dele. Isso não pode ser, Gabriel sussurrou. O que foi? Esse bebê não sou eu. Anita arregalou os olhos. Como assim? Meu pai teve outro filho. Ele pegou a carta com a cera vermelha. Rasgou o selo. Dentro, a revelação. Se vocês chegaram até aqui, é porque sobreviveram ao tempo, à dor e ao silêncio. Mas o ciclo não está completo. O outro ainda vive, e ele não esqueceu. No verso, apenas um. Nome. Tiago. E uma frase. Ele jurou vingança. Um barulho cortou o silêncio. Clac! A porta da sala se fechou sozinha, e do corredor, passos ecoaram, lentos, precisos. Alguém estava vindo, e talvez a verdade não fosse o pior dos medos. Os passos se aproximavam, ecoando nas paredes da escola vazia. Anita e Gabriel estavam imóveis, olhos fixos na porta. Tiago, Gabriel sussurrou. Eu não sabia que tinha um irmão. Isso pode ser perigoso, Anita murmurou. Essa carta fala de vingança. Antes que dissessem mais uma palavra, a porta da sala 3B se abriu com um ranger seco. Ali estava ele. Um homem com traços parecidos com Gabriel. Rosto duro, barba mal feita, olhos verdes faiscando de mágoa.
Nos pulsos, 2 fitas vermelhas. Eu sabia que vocês iam encontrar a caixa e que viriam até aqui. Gabriel deu um passo à frente. Tiago? Sim, seu irmão. Seu irmão esquecido. Eu não sabia. Gabriel disse, a voz embargada. Claro que não. Nosso pai fez de tudo para te proteger. Te deu amor, te deu lembranças, te deu promessas. E para mim, me deu silêncio, me deu abandono. Anita tentou intervir. Isso não é culpa do Gabriel. Tiago a olhou com desprezo. E você, a estrela que todo mundo ama? Enquanto eu crescia nos bastidores ouvindo histórias de 2 adolescentes que juraram se reencontrar. E um pai que desapareceu, mas nunca de verdade. Gabriel respirou fundo. Eu também fui deixado, Tiago. Eu sofri. Só que eu não deixei isso virar ódio. Porque você teve alguém para te lembrar de quem era. Ele tirou do bolso um objeto pequeno. Era a pulseira de miçangas que Anita fez, idêntica à de Gabriel. Mas essa estava quebrada. Eu achei isso no porão da nossa antiga casa. E me perguntei por anos, por que ele fez 2? Agora eu sei. Ele queria nos unir, Gabriel murmurou. Mas errou feio ao esconder. Tiago se aproximou, os olhos úmidos. Eu vim aqui para acabar com isso. Com a mentira. Com essa história de amor perfeita que o tempo tentou salvar. Então acaba com ela, Anita disse. Mas não com ódio. Acaba com verdade. Gabriel não é seu inimigo. Por um instante, tudo parou. O silêncio era como um nó na garganta dos 3. Tiago tremia. Eu só queria ser lembrado. Gabriel caminhou até ele. Estendeu a mão. Me perdoa. Não pelo que eu fiz, mas pelo que eu não sabia. Tiago hesitou. Depois, tocou a mão do irmão. O tempo não precisa mais cobrar. Os 3 se abraçaram. Ali, no coração da sala 3B, com os olhos molhados e a fita vermelha amarrada no pulso de cada um. Mas antes que deixassem a sala, Anita viu algo no fundo da caixa. Um CD antigo com a inscrição "Para quando a verdade for ouvida". Ela olhou para os 2. Vamos ouvir? E quando o CD começou a tocar, uma voz familiar preencheu a sala. Era o pai de Gabriel e Tiago. Se você está ouvindo isso, significa que o milagre aconteceu. A voz ecoava na sala como um sussurro do passado. Se você está ouvindo isso, significa que o milagre aconteceu. Que meus 2 filhos, Gabriel e Tiago, se encontraram. Que Anita cumpriu a promessa. Anita levou a mão à boca, lágrimas escorrendo. Sei que talvez tenham me odiado e eu mereço. Mas eu precisava deixar vocês seguirem, separados, para que um dia voltassem mais fortes, juntos. A trilha sonora no CD era suave, tocada ao fundo. Um violão dedilhado, como se embalasse confissões. Tiago, você foi a parte de mim que guardei com mais dor. Eu te escondi do mundo para te proteger dele. E isso te machucou, mas eu sempre te vi, sempre te amei, e agora posso descansar. Silêncio. Som de respiração. Depois, a última frase. O amor resistiu ao tempo. Isso é um milagre. O CD parou. E ninguém disse nada por alguns segundos. Aquele momento não pedia palavras. Na semana seguinte, a escola fez uma pequena cerimônia simbólica. Gabriel e Tiago foram homenageados como parte de uma história esquecida, mas agora eternizada. Anita, em silêncio, reatou algo que nunca de fato havia terminado. O reencontro foi mais do que um acaso. Foi uma cura. Gabriel convidou Tiago para morar com ele, ao menos por um tempo, e juntos reconstruíram o que o passado tentou destruir. Meses depois, Anita se apresentava em um show beneficente no interior. Cabelos presos, coração leve, voz carregada de emoção. No fim do show, chamou ao palco 2 convidados especiais, Gabriel e Tiago. O público aplaudiu de pé. Essa história, ela disse no microfone, não é sobre mim. É sobre o que o tempo tentou apagar. E o amor insistiu em escrever de novo. Ela levantou o braço. No pulso, a fita vermelha. Gabriel e Tiago fizeram o mesmo. 3 fitas, 3 vidas. Um milagre. E entre aplausos, lágrimas e silêncio, uma nova música começou a tocar. Aquela que o pai deles compôs em segredo anos antes. Aquela que ele deixou gravada no CD.
Aquela que dizia no refrão: se o mundo te afastar de mim, que a memória seja o fio, e que um dia sem saber você volte ao mesmo rio.